Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Inglês. Tema da aula: What have you done? Hi there, how are you today? Good? The topic of today's lesson is What have you done? O tópico da aula de hoje é o que você fez. E nós vamos explorar essa estrutura, que é a estrutura do Present Perfect, ok? Então, nós já revisamos ou aprendemos o Simple Present, Simple Past, as formas do futuro, as formas dos verbos modais, dos modal verbs, né? E aí, para terminar essas estruturas básicas da língua inglesa, nós vamos ver um pouquinho do Present Perfect. A professora Cristina Maier Acunzo é vista do busto para cima, com camisa azul. Cristina está em um ambiente com fundo branco e com um quadro em tons de marrom escrito Mark à direita. Ao lado da professora, há uma mesa com livro. A tela divide-se entre a miniatura da janela de vídeo da professora à esquerda e a apresentação de slides à direita. Os slides têm fundo cinza e textos em letras pretas. No primeiro, o nome da disciplina e o tema da aula, What have you done? Se você já conhece todas essas estruturas, não tem dificuldades, procure fazer exercícios mais avançados nos links que nós indicamos. É sempre bom estar praticando essas estruturas, prestar atenção quando você for ler algum texto, a novos verbos, novas formas, ok? Novos padrões com essas estruturas, ok? Então, nossas aulas, né, elas tentam abranger tanto os alunos que já conhecem as estruturas como os que não conhecem. Então, se você já conhece, procure se aprofundar, ok? So, the present perfect, yes, this is the structure of the present perfect and it is formed, yes, by the past participle of the verb. Então, nós usamos no present perfect a forma do verbo no particípio passado. Então, quando nós vemos os verbos em algum dicionário ou em listas de verbos, nós vemos a forma base, right? O simple past, a forma no passado, e o past participle, que é o particípio passado, que geralmente é nos verbos aquele ado, edo, ido, right? Eu tinha falado, eu tinha escrito, ok? Eu tenho feito, ok? So, let's take a look at some examples for you to see the structure. Então, vamos ver alguns exemplos para você conhecer a estrutura. So, I have worked hard recently. Okay, so have worked. Yeah? Aqui nós temos o verbo regular, então ele não muda no particípio passado, ele continua com o ed, right? We haven't watched much TV lately. Então, a forma negativa, have not, haven't, okay? Haven't watched. And in the question, have you ever eaten Thai food? So, você já comeu Thai food, comida tailandesa, ok? Então, vocês podem ver aí que neste verbo irregular, vocês têm a forma eat, ok? A base, ate, passado simples, and eaten, past participle, que é o particípio passado, que é o que nós usamos aqui, right? No slide há dois fluxogramas na cor laranja, um abaixo do outro. No primeiro, da esquerda para a direita, os pronomes pessoais estão listados. I, you, singular, he, she, it, we, you, plural, e they. Deles saem dois traços que direcionam a outros dois retângulos. No primeiro, have worked hard recently e haven't watched much TV lately. No segundo fluxograma, no primeiro retângulo, da esquerda para a direita, have, um traço conecta com o segundo retângulo com os pronomes pessoais em inglês, um traço conecta ao terceiro retângulo a pergunta Ever eaten Thai food? Uma seta parte do verbo eaten e indica os tempos verbais de eat, ate, eaten. Do terceiro retângulo saem dois traços que direcionam a outros dois retângulos, um está na parte superior, em letras pretas, yes, e os pronomes pessoais em inglês listados à frente, have, o outro na parte inferior, no, e os mesmos pronomes pessoais listados à frente de haven't. So, have you ever eaten Thai food? Yes, I have. No, I haven't. Okay?
And then we have the form of the auxiliary verb with the third person. E aí nós temos a forma do verbo auxiliar, que é o have, mudando para has na terceira pessoa do singular. He, she, and it, right? So, for example, he has helped me a lot. Ele me ajudou muito, ou tem me ajudado muito, right? She hasn't done anything wrong. Ela não tem feito nada de errado, ela não fez nada de errado, ok? Então nós vamos ver os usos e aí as possíveis traduções, right? So you have there hasn't, has not, okay? And then in the question, has she written to you? Ela escreveu para você? Yes, she has. No, she hasn't, okay? So let's take a look at the uses of the present perfect. Então vamos dar uma olhada nos usos do present perfect, ok? No slide há 2 fluxogramas na cor laranja, um abaixo do outro. No primeiro, da esquerda para a direita, os pronomes pessoais da terceira pessoa estão no primeiro retângulo, he, she, it. Dele, saem 2 traços que direcionam a outros 2 retângulos com as frases has helped me a lot e hasn't done anything wrong. No segundo fluxograma, no primeiro retângulo, da esquerda para a direita, has, no segundo retângulo estão os mesmos pronomes pessoais, he, she, it. No terceiro, a frase written to you. No terceiro retângulo, saem 2 traços que direcionam a outros 2 retângulos. No de cima, yes, os 3 pronomes da terceira pessoa e o verbo has. No de baixo está escrito no, os pronomes he, she, it e o verbo hasn't. So, for finished actions, então, quando nós usamos o present perfect para ações já finalizadas, ok? Ações no passado. Então, quando nós vamos utilizar for things you have or haven't done in your life. Então, para falar de experiências de vida, coisas que você fez ou não fez em sua vida, ok? No geral, então você não está especificando quando, você está dizendo na sua vida. For example, I've seen that movie 20 times. Eu vi aquele filme 20 vezes já, ok? Na minha vida, ok? Steven Spielberg has won 3 Oscars and many other awards. Então, o Steven Spielberg, o diretor, ganhou 3 Oscars e muitos outros prêmios, ok? Em sua vida. Então, eu não estou dizendo quando, ok? Mas são ações terminadas, já aconteceram, right? And this is the classic example. E esse é o exemplo clássico do uso do present perfect com ever, already, never e yet, ok? Então, aqui nós temos essas palavras que gramaticalmente e geralmente são usadas como present perfect, ok? So, have you ever been abroad? Então, essa é uma pergunta muito comum e vocês têm que conhecer o abroad. Abroad means in another country, ok? Então, o abroad significa em outro país. Então, se alguém te perguntar, have you ever been abroad? Você já esteve em outro país? Ok? Já viajou para outro país? And then you can say, yes, I've already traveled to Chile. Sim, eu já viajei para o Chile. Ok? I've already traveled. No, I've never been to another country. Não, eu nunca estive em outro país. Or, no, I haven't been abroad yet, but I plan to. Então, não, eu ainda não estive em outro país, mas eu planejo, eu quero, ok? So, existem 2 formas negativas. Cuidado, porque quando se usa o never, você usa o have never. E quando se usa o yet, a gente usa haven't. Haven't, blá blá blá, yet, ok? Haven't done something yet, right? No slide nomeado Finished Actions, Present Perfect, há as seguintes palavras destacadas em vermelho nos exemplos já lidos pela professora: the seen, has won, have, been, the, haven't been. Ainda nos exemplos, algumas palavras estão sublinhadas: ever, already, never e yet. So, another use for finished actions. Então, outro uso para ações já finalizadas é
When there is a result in the present. Então, quando você está focando no resultado no presente. Então, você fala algo que aconteceu no passado, mas o foco é algum resultado disso que aconteceu no presente. For example, oh my God, I've lost my cell phone. Right? Então, você acabou de perceber que você perdeu o seu celular. Então, isso eu quero dizer que eu perdi e agora, né, o que vai acontecer, o que eu vou fazer. O foco é qual é o resultado agora, ok? Eu não estou só contando algo que aconteceu, ok? I've lost my cell phone, ok? And another example, you've grown so much. Você cresceu tanto. Então, eu estou vendo agora como você está grande. Esse é o resultado. Então, eu digo, you've grown so much, ok? Eu não estou reportando que alguém cresceu, right? It's also used for recent actions. Também é usado para ações recentes. So, for example, I've met Pete at the pharmacy. Ok? Eu fui à farmácia e encontrei o Pete. Ok? Eu encontrei o Pete na farmácia. I've just had lunch. E a gente usa também muito com com esse termo just. Então, acabei de. Just. Ok? So, I've just had lunch. Eu acabei de almoçar. Ok? Então, uma ação muito recente. Right? And for unfinished time expressions. Então, quando você usa uma expressão de tempo que ainda não está terminada. Ok? É um tempo que ainda vai continuar. Por exemplo, hoje, neste ano, nesta semana, neste mês. Ok? O mês ainda não acabou, a semana não acabou, hoje não acabou. Right? So, example, I haven't talked to him today. Have you seen him? Ok? Eu não falei com ele hoje. Você ouviu? Ok? So, I haven't talked today. Eu ainda não falei hoje, eu ainda posso vir a falar. Ok? Hoje não está terminado. Não é um tempo passado já. Ok? And she has changed jobs twice this year. So, ela já mudou de emprego 2 vezes neste ano. Então, este ano ainda não acabou. Então, quando eu for falar no final do ano, se ela tiver mudado novamente, né, a ação vai mudar. Em outro slide, ainda nomeado Finished Actions Present Perfect, os subtítulos com os seguintes termos em destaque. Para Result in the Present, os termos we lost, we grown. Recent Actions, we met, we just. Unfinished Time, haven't talked, have, seen, has changed. Okay? This is about finished actions. So, let's take a look at the differences between using the simple past and the present perfect for finished actions. Então, vamos dar uma olhada nas diferenças entre usar o passado e o present perfect para essas ações, né, já terminadas. Porque em alguns casos, você pode usar as duas, ok? As duas formas. So, for example, I've seen that movie 20 times, right? Então, na minha vida, eu vi já esse filme 20 vezes, ok? E aí você usa o present perfect, porque você está falando algo na sua vida e não em um passado específico, right? I saw that movie 3 times last year. Vejam a diferença. Então, eu vi aquele filme 3 vezes no ano passado. Então, você está especificando o tempo. Então, quando você tem o tempo passado, ok? É específico. Então, você usa o passado simples, simple past. I saw, ao invés de I've seen, ok? Another example, outro exemplo. I've met Pete at the pharmacy, right? Então, fui à farmácia e encontrei o Pete. Eu só estou falando sobre algo que aconteceu. Eu não estou especificando quando. Now, I met Pete at the pharmacy yesterday. Então, se eu colocar o yesterday, que é ontem, eu vou usar o simple past, ok? Então, essa é uma diferença muito importante. Então, quando você menciona quando e esse tempo já está terminado, você vai usar simple past, ok? Se não, você usa o present perfect, ok? Agora, você também pode usar o simple past sem o tempo. Você pode simplesmente dizer I saw that movie 3 times, ok? Eu vi aquele filme 3 vezes já, ok? Or, I've already seen that movie 3 times, ok? Eu já vi aquele filme 3 vezes. Aí, tanto faz, ok?
Another situation, outra situação, right? So you have, I've just had lunch, ok? Lembra que nós falamos de algo que acabou de acontecer, né? Um passado recente. Em regra, right? Gramaticalmente falando, né? Essa é a forma mais correta, mais usual, ok? Mas existe uma diferença. Então, os britânicos usam mais o present perfect nesses casos, ok? Com o uso do just, do already, do ever, ok? E os americanos estão atualmente tendendo a usar mais os passados simples, o simple past, ok? Há diversas pesquisas já a esse respeito, eu já procurei vários exemplos, e em alguns seriados americanos, por exemplo, é muito difícil você encontrar o uso do present perfect, né, nessas situações, porque o uso, né, no dia a dia da língua está mudando. Então não há problema você usar o simple past em algumas dessas situações, ok? Mas se você quiser mostrar que você conhece a gramática, se você precisar usar em alguma situação um pouco mais formal, em que você tem que usar o inglês com a gramática correta, então é melhor você usar o present perfect, ok? So, I've just had lunch, ou I just had lunch, ok? Sem o have. I've already told her not to go, ok? I already told her not to go. Have you ever thought about moving? Você já pensou em mudar? Ok? Did you ever think about moving? Você pensou em mudar alguma vez? Já pensou? Ok? What have you done? Que é o tema dessa lição, right? What did you do? Então, se eu pergunto sem um contexto, what have you done? Ok? Então, pode ser, por exemplo, alguma coisa negativa. What have you done? O que aconteceu? O que você fez que causou este resultado? Ok? Lembrem do resultado no presente, então a gente usa have. What have you done? And what did you do? Pode ser, por exemplo, ontem. Né? Você estava na universidade? You were at the university. What did you do? Ok? Right? Aí eu não perguntaria what have you done, porque eu estou falando de ontem. Em um novo slide nomeado Finished Actions Simple Past or Present Perfect, 4, subtítulo com alguns exemplos já lidos pela professora e os seguintes destaques em vermelho. Present Perfect, we seen, we met. Simple Past, saw e met. Present Perfect, we had, we already, have through, have done. Simple Past, had, told, did think, did do. Right? Okay. So, for unfinished actions, então nós estávamos falando de ações já terminadas. E agora, o uso do present perfect é essencial nessas situações de coisas que começaram no passado e ainda não terminaram, right? Então você está misturando o passado e o presente, past and present, unfinished actions, right? So, example, we've worked together for 5 years. Nós trabalhamos juntos há 5 anos. Então vejam que a tradução não é nós trabalhamos no passado ou nós temos trabalhado, ok? Nós geralmente usamos na língua portuguesa nós trabalhamos, ok? Mas você não usa we work. Você usa we have worked, porque você começou no passado e continua, right? And I've lived here since 2015. Então, eu moro aqui, eu tenho morado aqui desde 2015. Então, a tradução literal é eu tenho morado, mas a gente não usa no português. Então, eu moro aqui, ok? Mas você não diz I live. I have lived here, ok? Since 2015, desde 2015. So, these two words, ok? They call for the present perfect. Essas duas palavras, o for e o since, elas chamam o present perfect, porque nós estamos falando de há tanto tempo, algo que continua, ou desde algum tempo, right? And then you can also use in these situations the present perfect continuous. Então vocês também podem usar nessas situações o present perfect contínuo. So,
I've been trying to talk to you since last week. Então, no contínuo nós usamos o been, né? E a forma ing do verbo. So, I've been trying, ok? Ou você pode também dizer I've tried to talk to you since last week. Então, se você quer enfatizar um pouco algo que continua, né? Continuou acontecendo, você pode usar o continuous, ok? Na nossa lição nessa unidade, né? Nesse módulo, nós temos lá um vídeo que vocês podem ver sobre as formas contínuas dos tempos que nós estudamos já, ok? Em um novo slide nomeado Unfinished Actions, Present Perfect Past plus Present, com alguns exemplos já lidos pela professora e os seguintes destaques em vermelho: will work it, will like it. Para o subtítulo Present Perfect Continuous, will be trying e will tried. Right? So, what have you done? Right? What have you done lately? Have you studied? Ok? Então, o que você tem feito? O que você fez ultimamente? Você tem estudado? Right? Então, como eu disse no início, essa é só uma apresentação geral sobre esse tempo verbal e alguns usos, ok? E aí nos links vocês vão ter vários exercícios online que vocês podem escolher. Então vocês podem fazer exercícios mais simples, mais básicos, intermediários ou avançados, de acordo com o seu conhecimento, ok? Então procure entrar em todos os links, fazer todos os exercícios para praticar bastante esse tempo verbal, ok? So today we explored the use of the present perfect, yes? And now it's up to you to practice. E agora é a sua vez de praticar, ok? Bye, see you! Universiptv.com.br